Vasco, hein, Breno Monsef? No Vasco, Zé, é dia de preparação, né? Finalizar a preparação para o jogo de amanhã contra o Juventude. O Vasco viajando agora à tarde para Caxias do Sul. Lucas Piton talvez não vá. E também temos a possibilidade do retorno do Payet. A gente vai falar sobre isso. Temos que aguardar, é claro, a confirmação daqui a pouco dos relacionados. E também vamos falar de Felipe Coutinho e Souza. Temos novidades. Bom, sobre o Felipe Coutinho. A gente falou ontem da proposta, vale reafirmar, porque com a confirmação da rescisão vindo, a gente está no aguardo disso, lá do Aston Villa, aí ele pode ser anunciado pelo Vasco. Por hora isso não pode acontecer. A gente já viu esses dias aí de novo, né? Cruzeiro e Palmeiras, enfim, jogador sendo anunciado sem estar tudo 100% ainda. Então, a proposta, vamos colocar um termo bem metafórico, está na mesa do Coutinho, dos empresários dele, vindo a confirmação do Aston Villa, aí ele pode assinar com o Vasco e pode ser também anunciado, né? Vai poder ser anunciado pelo Vasco depois. Sobre o Souza, o Vasco também quer trazer o volante, fez uma nova proposta, a gente falou disso tem uns 10 dias, de que a proposta salarial para o Souza foi baixa. O Souza considerou baixa e não aceitou, pediu uma contraproposta, o Vasco fez. Vamos aguardar se também o Souza vai vir. Sobre o Alex Teixeira, por hora eu falo de novo, não tem nada, tá? Não há o interesse no momento. A gente tem que falar assim porque futebol tudo muda, mas no momento não tem o interesse do Vasco de trazer o Alex Teixeira, que deixou o Vasco no final do ano passado. Ficou 1 ano e meio no Vasco e não rendeu o que se esperava dele. Voltou com pompa, o Cria que voltou, mas a galera acabou não aprovando muito, né? A passagem, essa segunda passagem do Alex Teixeira não foi boa, convenhamos. Alguns momentos decisivos, mas no geral não foi. Então, nesse momento não há informação de interesse do Vasco pelo Alex Teixeira. Se mudar, teremos essa informação na nossa apuração, né? Essa mini novela aí do Vasco com o Felipe Coutinho, o Vitor Hugo Carvalho tá aqui perguntando o seguinte: o Vasco não tem dinheiro para pagar o Payet. Você acredita que vai ter dinheiro para pagar o Coutinho? Não é melhor ele vir pro Glorioso? Pergunta o Vitor Hugo aqui. E aí, Stepan? Não, a gente empresta o dinheiro, deixa ele lá por enquanto. Olha aqui, o Daniel Siqueira pergunta pro Stepan o que ele acha da transformação dos clubes em SAF. Pois então, eu já tive minhas dúvidas, assim, de um determinado momento. Teve um dia que eu fiquei, assim, meio deprimido. Eu falei, será que eu tô torcendo por um clube, por um time, ou eu tô torcendo por um empreendimento de um capitalista qualquer, se vai dar como se fosse a bolsa de valores? Subiu, ganhou, tá bom, deu dinheiro, não sei o quê. Que seja bom. A outra coisa é o seguinte, o clube social... Na verdade, os clubes são clubes sociais, de famílias, comprando títulos, etc e tal. Só que o que acontece? Não é justo que o que fez esses clubes crescerem, essa enormidade, foram os seus torcedores, foi a torcida do futebol, mais do que qualquer outro esporte, e que continue sendo comandada apenas por uma elite de familiar ou de um grupo de torcedores. Eu acho que é bem-vinda, não tem outra solução, não. É o mundo moderno, caminho, né? Esse é o caminho. Né? O Vasco viajou agora à tarde com algumas ausências. A principal delas é o Dimitri Payet. Ele em treinamento sentiu dores, né? Não foi constatada uma lesão, mas o Payet, ele acabou sendo afastado para se recuperar. Então é mais uma vez desfalque. O Bruno Praxedes não viajou e também o Robert Rojas, né? O Rojas também não viajou, segue fora com o protocolo de concussão aí. O Piton voltou pro time, então o Piton tá de volta. Teremos aí o melhor cruzador do Brasil de volta ao time do Vasco pro jogo de amanhã contra o Juventude. Lembrando que o Vasco tá ali com 7 pontos, tá naquele bolinho tentando se desvencilhar da galera de baixo, né? O empate, assim, foi um espetáculo pro Vasco tentar se desvencilhar daquele bloco ali dos 6 pontos da galera que tá dentro da zona do rebaixamento. E vai enfrentar um Juventude com uma galera ex-Vasco, né? Tem o Nenê, que é o principal deles, tem o Danilo Boza, zagueiro titular da equipe do Juventude. Tem mais, se a gente for lembrando, tem mais nesse time do Juventude. O Gilberto, centroavante, joga lá. Gilberto, Gibagol. Sim, e o Eric Farias. Eric Farias também. Jogou no Vasco, só que o Vasco não vai lembrar do Eric, né? Mas o Eric jogou... Mas ele não usava Farias. Não usava Farias. Era só Eric. Ele jogou 16 partidas pelo Vasco entre 22 e 23. Sim, e é um jogo decisivo, um confronto direto, né? E se o Vasco lutar contra o rebaixamento, precisa vencer o Juventude. O Vasco já perdeu pontos em um confronto direto importante contra o Criciúma em São Januário, perdeu por 4-0. Precisa recuperar esses pontos fora de casa. O Juventude não é um mau time, mas é um jogo extremamente acessível. A gente viu o Juventude contra o Fluminense, né? Eu imaginava que o Juventude fosse chegar pra Série A com um time mais fraco que esse. Na outra passagem pela Série A, o time era mais fraco que esse. É um time bem treinado, o Roger é um bom treinador. Mas é óbvio que o Vasco tem a obrigação de vencer. Se você olhar as peças, o investimento, o Vasco tem que vencer esse jogo.
E principalmente levando em consideração que o Vasco tem uma semana bem decisiva no sábado, pega o São Paulo, que é um jogo muito mais difícil do que contra o Juventude, é fundamental conquistar um bom resultado nessa partida. Ah, não tem o Payet. Não interessa. O Galdames é o cara que tá fazendo essa função de 10. Será que não vale a pena você tentar mexer, botar algum garoto que talvez tenha mais talento, tenha mais inspiração, produza algo novo? O JP foi titular contra o Cruzeiro. Poder maior de conclusão, pise na área com maior qualidade, consiga concluir, servir o Verratti. O Estrela era a grande esperança, né? Será que é pra insistir no Rossi de novo? Eu acho que o Álvaro Pacheco precisa fazer algumas mudanças. Ele não tem escalado bem. O time, embora tenha feito uma partida defensivamente mais sólida, até porque ter uma atuação defensiva pior do que a dos outros dois jogos era impossível. De quase 30 finalizações sofridas por jogo. Ele abandonou o esquema de 3 zagueiros, aparentemente. O ataque do Vasco ainda continua funcionando do mesmo jeito. É bola no lado esquerdo pro cruzamento pro Verratti tentar alguma coisa de cabeça. Eu acho que o tempo que o Álvaro Pacheco teve pra treinar, ele não tem mais agora, porque os jogos são quarto domingo. Agora já era. Mas ele quando chegou, teve 9 dias. Aí depois teve mais 10 dias. Ele tem aí pelo menos 15 dias ininterruptos. Apenas para treinamento. Só de treinos. Ele deveria ter um time com mais repertório. E ele não tem. Vamos descobrir agora se ele conseguiu acrescentar, agregar algo ofensivamente. Porque senão, cara, se você não pontuar contra o Juventude e perder pro São Paulo, aí já era. Aí eu já sou a favor de interromper o trabalho.